Para essa aula, vamos separar o formulário de cadastro em um componente próprio. Como já disse, o Angular trabalha com componentes. Tudo é um componente. Uma página é um componente também. E a ideia é sempre separarmos componentes reutilizáveis. Se você já trabalhou, estudou ou só brincou com React, já deve ter percebido que a presença de componentes nele é muito mais forte. Mas voltando ao nosso app, vamos criar um componente na mão, do zero. Vamos fazer ele funcionar primeiro e depois fazemos ajustes necessários para que ele seja compartilhável. Então, no nosso diretório de app, aqui acima, vamos criar um novo diretório chamado componentes. Aqui eu vou fechar todos esses arquivos. Aqui dentro de componentes, vamos criar mais um diretório chamado receita form. Dentro de receita form, vamos criar o HTML, o CSS e o TypeScript dele. Então eu posso colocar receita-form.component.ts. Também teremos receita-form.component.scss. E por último, receita-form.component.html. Agora vamos copiar o nosso form completo para esse componente. Vamos começar copiando o HTML dele. Então, na página de cadastrar, aqui em Pages, Receitas, Cadastrar, no HTML, eu posso recortar esse nosso form completo. Então, vou minimizar ele aqui. Posso dar um Ctrl X para recortar. E aqui no nosso HTML eu posso colar. Vamos fazer o mesmo para o CSS. Então, aqui eu posso recortar tudo. E aqui no nosso CSS eu vou colar. Vou salvar tudo para fechar aqui esse cadastrar page.html. E agora precisamos criar esse nosso componente aqui no nosso arquivo de TypeScript. Então, no nosso componente de cadastrar, aqui na page dele mesmo, no TypeScript dele, eu posso copiar todos os imports aqui. E só copiar mesmo, não precisa excluir eles de lá ainda. Agora precisamos utilizar o decorador component para dizer que é um componente do Angular. Aqui vamos passar os metadados. Primeiro vamos passar o seletor dele, vai ser a tag que eu quero utilizar para renderizar esse componente. E só falar sobre uma coisa bem legal aqui no seletor, é que esse selector é na verdade um seletor de CSS. Então quando declaramos uma tag aqui, na verdade estamos falando para o Angular procurar qualquer lugar que tem essa tag e jogar esse componente dentro. Mas também podemos utilizar uma classe de CSS, por exemplo, eu posso passar aqui a form, e todo lugar que tiver essa classe de form, ele vai renderizar esse componente dentro. Eu posso utilizar um seletor de atributos também. Então, por exemplo, em todo lugar que tenha um atributo de source, eu quero renderizar dentro. Mas no nosso caso, nós vamos utilizar uma tag mesmo. É muito mais comum utilizar tags para componentes. E aqui eu vou chamar de app receita form. O prefixo do componente pode ser o que você quiser, não precisa ser app aqui, mas normalmente em exemplos, em testes, é muito convencional utilizarmos esse app mesmo no prefixo. Depois temos aqui o template URL, que vai ser o nosso HTML, e podemos acessar a partir desse arquivo. Então aqui, receita-form.component.html. E se você, por um acaso, no componente, você tem um template pequeno, você tem um template que ocupa pouco espaço, ou não, se você quiser criar o seu template inteiro aqui dentro, você pode utilizar aqui a propriedade template e utilizar uma interpolação de string dessa forma, e você poderia aqui criar o seu componente normalmente. Mas você nunca pode utilizar os dois juntos. E por último temos o nosso styles URL, que vai ser um array com o caminho para os arquivos CSS que eu quero que entrem em vigor nesse nosso componente. No caso vai ser receita-form.component.css. Agora precisamos criar a nossa classe. Aqui, export class receita form component. Aqui também é convenção
colocar a finalidade do que estamos fazendo. Então, no caso, um component poderia ser receita form page, poderia ser receita form service, qualquer coisa do tipo. E já vamos implementar então o nosso onInit, que já estamos importando. Vamos declarar também o nosso constructor. E feito, nosso componente já está pronto para o uso. Agora vamos copiar todos os métodos e propriedades que a gente tem no nosso componente de cadastrar, que temos nossa página de cadastrar. Então aqui em cadastrar page, eu posso recortar todos os métodos que eu tenho aqui. Posso colar aqui. E depois também tudo que eu tenho dentro do meu construtor. Posso recortar e colar nesse meu construtor. Então aqui acima. E por último, esse meu form receita, eu também quero colocar aqui. Vou dar um Alt Shift F para ele indentar tudo. E vamos salvar. E agora, para podermos utilizar esse componente, eu preciso falar para o Angular que esse componente está disponível para minhas páginas. Está disponível para qualquer outro componente. Tem duas formas de eu fazer isso. Eu posso, no meu app módulo, declarar ele aqui, no meu declarations, junto com o app component, e com isso esse meu formulário ficará disponível para toda a minha aplicação. Porém, isso tem seu lado ruim. Se eu declaro aqui no meu declarations do app módulo, quando eu inicio a minha aplicação, ele já carrega esse componente, mesmo que não vá utilizar. Então, se você coloca todas as suas declarações aqui, todos os componentes que você cria direto no seu app.module, sempre que você iniciar a aplicação, ele carrega todos os seus módulos. Então, isso pode deixar sua aplicação um pouquinho mais lenta. Às vezes a diferença nem é tão perceptível assim, mas dependendo da quantidade de componentes que você tem, isso pode te atrasar um pouco, pode ter uma demora aí, e seu usuário acaba percebendo isso. E a segunda forma seria declarar direto no módulo da nossa página de cadastrar e de outras páginas que vão utilizar esse componente. Porque assim ele só vai carregar esse componente quando entrar em uma página que utiliza esse componente. Com isso, o carregamento é mais rápido e não atrapalha o resto da sua aplicação. Então, eu vou declarar aqui dentro, eu posso importar receita form component de source app components receita form component. E aqui eu posso só copiar e colar dentro do meu declarations. Posso salvar aqui. E agora essa minha tag está disponível para ser utilizada na minha página de cadastrar. Então aqui em cadastrar page HTML, aqui se eu colocar app, pode ver que já aparece para mim aqui app receita form. Então dentro do seu ion content, você pode colocar app receita form, pode abrir e fechar a tag dessa forma. Vamos salvar e testar. Agora estou na minha página de início. Então vamos aqui em receitas. Eu vou limpar o console, não que precisaria também, mas aqui vamos clicar em cadastrar. E pronto, agora eu tenho o meu formulário aqui funcionando normalmente. Não preciso criar aqui nenhuma receita, porque é o mesmo formulário, é a mesma coisa, chama os mesmos métodos, está tudo igual. E eu estou utilizando ele aqui através de uma tag criado em um componente separado. E bom, agora temos um componente separado só com formulário, porém ainda temos um problema nele. Da forma que ele está escrito hoje, esse componente serve apenas para cadastro de receitas. Nós precisamos tornar ele mais genérico. A função dele deve ser apenas editar os campos e devolver o resultado desse formulário, para que as páginas em questão tratem esse formulário e salvem para o que precisa ser salvo. Então na próxima aula vamos fazer esses ajustes.